Bem-vindo ao Concurseiro Tube. Vou iniciar agora o curso de Lógica do canal, uma lógica para concursos e também, mais à frente, vou fazer um curso de Lógica Digital. Você vai usar esses mesmos conceitos de tabela verdade, conectivos, proposições, etc. Inclusive, o curso de Lógica Digital pretendo acompanhar com um pequeno laboratório eletrônico de lógica para você verificar o funcionamento das tabelas verdade dentro dos circuitos integrados e assim por diante. Então, começamos o curso de lógica com o conceito de sentença. Você tem 4 tipos principais de sentença: as exclamativas, as interrogativas, as imperativas, ordens, e as declarativas. Vão nos interessar principalmente as sentenças declarativas. Essas são usadas na lógica. Estas aqui eu não consigo analisar sobre um caráter verdadeiro ou falso. Então, as sentenças exclamativas, as interrogativas, imperativas, elas não têm esse caráter verdadeiro ou falso, chamado de valor lógico. Vão nos interessar as sentenças declarativas, aparecem como sentenças fechadas, do tipo sujeito é predicado. Isso já era muito estudado por Aristóteles, etc. Quem tiver mais interesse em aprofundar o estudo da história da lógica, existe o livro de Knayl, William Knayl, que eu vou colocar na descrição. Então, esse é a cópula. A gente pode usar qualquer verbo no lugar dele: sujeito, predicado, verbo. Isso é uma sentença declarativa, uma sentença fechada. Sentenças abertas também não nos interessam, como X é jogador de futebol. Aqui eu não consigo analisar também o caráter verdadeiro ou falso dessa sentença, porque eu não sei quem é X. Então não dá para analisar o caráter verdadeiro ou falso. Existem 2 princípios básicos que nós vamos usar o tempo todo nas análises lógicas. Então, esses princípios, 2 princípios básicos: o princípio da não contradição, PNC. O princípio da não contradição diz que uma sentença declarativa, uma proposição, ela tem que ser verdadeira ou falsa. Então, não haveria a possibilidade dela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O segundo princípio que nós usamos é o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído diz que as sentenças declarativas, as proposições, elas terão o caráter verdadeiro ou falso e nenhum outro. Então, só existem esses 2, verdadeiro ou falso. Então, ou será verdadeiro, ou será falso. Não haverá uma terceira possibilidade. Então, para o caso desse princípio, não existe, por exemplo, um talvez. Não vemos isso nesse tipo de lógica. Quanto às proposições, as sentenças declarativas ou sentenças fechadas, elas podem ser de 2 tipos. Então, a proposição pode ser atômica ou simples, onde eu só tenho este tipo de situação: sujeito, predicado. Por exemplo, André é médico, ou André é dentista. Esta é uma sentença simples, com sujeito, predicado. E você tem também as sentenças compostas, as proposições, sentenças declarativas compostas. As sentenças compostas ou moleculares, elas fazem uso de conectivos, que ligam sentenças simples. Então, no caso da sentença composta, faríamos uso de vários conectivos. As sentenças compostas, então, por exemplo,
exemplo, André é dentista e Pedro é médico. Vejam o uso do conectivo e ligando duas sentenças simples ou atômicas. Eu acho que a analogia com a química é bastante clara. Então, as moléculas são formadas de átomos, da mesma maneira, as sentenças compostas, as proposições compostas, sentenças declarativas, são formadas por proposições simples. Então, tenho duas aqui, André é médico, André é dentista e Pedro é médico. Poderia ter várias outras ligadas por conectivos. Os conectivos, que veremos em detalhes na próxima aula, são o e, a conjunção, o ou, disjunção, temos também o se, então, que é a implicação ou condicional. Numa lógica muito mais avançada, há diferenças sutis entre a implicação e a condicional. Mas, para o nosso caso aqui, vamos usar como sinônimos tanto implicação quanto condicional. Se, então, o se e só se, e o ou. Ou. O se, então, uma implicação. O se e só se, a bi-implicação. E o ou, chamado de disjunção exclusiva. Então, você tem a conjunção com o e, disjunção, o ou, se, então, implicação, se e só se, a bi-implicação, e o ou disjunção exclusiva. Muitas vezes, o ou é também chamado de disjunção inclusiva. Mas, quando se refere somente à disjunção, estaremos falando do ou, este ou mais simples. Então, esses são os conectivos que ligam sentenças declarativas, chamadas de proposições, ligam formando as proposições compostas ou moleculares. Na próxima aula, inicio o estudo dos conectivos e das tabelas verdade. Esta lógica de concurso, chamada de raciocínio lógico para concurso, é constituída de 4 principais problemas. Veremos todos esses tipos, esses 4 principais, logo após o estudo das tabelas verdade. Até a próxima.